Bom, então olá pessoal, eu vou lançar uma estrutura aqui no Mastan, tá? É, para vocês poderem também lançar os exercícios aí e poderem ir conferindo, tá? Se trata dessa estrutura aqui, que é uma que está lá nos slides da disciplina, né? Então uma grelha, são uma, duas, três, quatro barras. Então o lançamento ele começa é, com os nós, né? Começa lançando os nós. Então, só observar aqui as coordenadas x e z, né? Que é onde é o plano onde essa estrutura está contida, né? Então, lança os nós, então tanto faz aqui, pode definir a origem que quiser, por exemplo, colocando a origem desse sistema aqui no ponto C. O ponto C estaria na coordenada 0x, 0z, né? O ponto D, por exemplo, estaria na coordenada 2 em x, 0 em z. O ponto A estaria na coordenada 0 em x e 1 em z. E assim por diante, né? Então, o passo inicial é esse, né? Então, aqui é o Mastan, né? A cara dele é essa. Vocês vêm aqui em geometria definir nó, né? E ele vai pedir as coordenadas. Então, começando lá pelo primeiro, né? Coordenada 0, 0 e 0, que é aquele nó inicial lá. Depois eu vou então o nó C, né? Eu vou pro nó D, depois o nó E. Então esse nó D está na coordenada 2 em x e o nó E 4 em x. Então aqui 2 em x e aqui 4 em x. Tudo bem? E aí, seguindo aqui, o nó A está na coordenada então 0 em x e 1 em z. Então 0 em x e 1 em z para o nó A. E o nó seguinte, o último, né, que é o nó B, está na coordenada 2 em x e 1z, né? Então 2 em x e 1 em z. Então tá aí. Lançados os nós, né, eu tenho um comando aqui, né, o Mastan tem um comando, que é o Ctrl Z, tu dá um Ctrl Z, não precisa deixar clicado, só uma vez. E aí com o mouse tu clica na tela e tu deixa clicado, e tu vai movimentando o mouse, ele vai estar dando um zoom, né? Então, afastei um pouco, aí tem um outro comando que é o Ctrl R, né, também, uma vez só. E para tu rotacionar e tu enxergar isso, né, porque a gente tá antes a gente estava olhando só um plano, né? Então, dessa forma, tem um outro comando ainda que é o Ctrl P, que faz o que? Arrasta, né? Tu pode arrastar para esquerda, direita, cima, para baixo e tal. Tudo bem? Então é isso. Aí depois a gente vai para a definição dos elementos, né? Então aqui em geometria definir elementos, tá? E aí veja, ele pede o nó e o nó J, né? Então, por exemplo, vou clicar no nó 1, ele assumiu, e eu cliquei no nó 2, ele também entendeu, e aí tu dá um aplicar, por exemplo, ele define um nó, né? Ou, desculpa, um elemento, né? Nesse caso, o elemento é o número 1. Ora, eu poderia clicar no 2 e depois clicar no 1? Poderia. Ocorre que só tem que observar o seguinte, ó. Nas grelhas a gente tem esse lado de observação, né? Por exemplo, mais claro nessa barra BD aqui, né? É, essa ordem dos cliques interfere nisso, né? Então, nesse caso, eu teria que clicar primeiro no nó B e depois no nó D, para que ela fique igual a essa convenção que eu coloquei nesse exercício aqui, tá? Do contrário, se eu fizesse, se eu primeiro clicasse em D e depois em B, é como se eu estivesse olhando o lado de visualização para o lado de cá, né? Isso pode interferir no sinal do esforço cortante, por exemplo. Tá bem? Então é por aí. Então eu vou clicar aqui no nó 2, depois no nó 3, aqui no nó 4, depois no nó 5, aí no nó 5 e no nó 2 aqui, e está definido a estrutura, né? Dá pra ver que ela tem ela fica, os elementos ficam com esse desenho, nessa representação gráfica de traço ponto, né? E então aqui, condições definir os apoios aqui, eu clico no nó número 1, por exemplo, né? Nesse caso são todos apoios de primeiro gênero, né? Primeiro e segundo gênero, enfim, não tem nenhuma restrição ao giro aqui, né? Então, por exemplo, eu posso clicar no nó 1, no nó 4, depois no nó 3, né? Então é isso, né? Então posso fixar em x, y e z os três, né? Tá? É isso, né? Que mais? Condições. As propriedades, né? Aqui em propriedades eu defino a seção transversal, as propriedades geométricas, né? Área, inércia e por aí vai.
Como se trata de uma viga, de uma grelha isostática, a gente só quer o desenho dos diagramas de esforços internos, né? Fica mais tranquilo aqui, eu posso lançar um aqui, não tem problema quanto a isso. Se eu tivesse precisando medir deslocamento, alguma coisa assim, isso interferiria, né? Então depois que eu definir a seção, né, eu vou aplicar a seção. Então aqui eu posso selecionar elemento por elemento ou clicar em All aqui e aplicar tudo de uma vez só porque são iguais, né? Idem para o material, vou definir o material, né? Então também vou colocar qualquer modularidade aqui, tá? Também posso... vocês já viram que quando eu apliquei a seção, ele mudou a representação gráfica dos elementos aqui, ficou só tracejado, né? Aí eu posso, então, selecionar elemento. Aqui eu tenho que primeiro dar um OK, definir o material e agora eu vou aplicar o material, né? Então eu posso selecionar elemento por elemento ou clicar em All, como eu comentei há pouco, né? E agora a representação fica contínua assim, né? Carregamento, né? Na barra CD eu tenho uma carga de 10 distribuída, né? Paralela a Y, então definir cargas uniformes, né? Menos 10 em Y aplicado nessa barra aqui, tá? Tenho também uma força aplicada nesse nó B aqui, uma força de menos 50, né? Então, condições, definir forças, menos 50 aqui em Y. Clico no nó, reparem que ele sinaliza aqui qual é o nó que eu selecionei. Se eu clicar aqui no nó 4, por exemplo, ele também, né, mostra o nó 4 selecionado. Mas nesse caso é só aqui que tem a força. Aplicar. E por último tem o momento também aqui de 40, e esse momento ele gira ao redor de um eixo paralelo ao eixo X, né? Que é o eixo AB aqui. Está aplicado no ponto B, né? Mas gira ao redor de um eixo imaginário aqui paralelo a X. Então por isso que eu tenho que lançar aqui em MX. Então definir momento. Então coloco aqui 40, seleciono o nó, aplico. Tá bem? Então está lançado. A cara da estrutura é essa, né? Eu venho aqui em análise, primeira ordem elástica. Aqui ele me dá essas opções aqui de tipo de análise, né? Então no nosso caso aqui é Space Frame, né? Dou aplicar. Ele me diz que a análise foi completa, né? Completada. E os resultados, né, pessoal? Então, o resultado, a reação de nó aqui, por exemplo, né? É uma informação que muitas vezes a gente quer. Tu clica no nó, né? Então, clicou no nó número 1. Ele está dizendo aqui, ó, o nó número 1 tem uma reação FY de menos 50. Então, no nosso caso aqui é o VC, né? VC tem menos 50. Beleza. Aí esse nó aqui, que é o nó E, clica aqui. Ele diz que é 30, né? Então aqui o VE é 30. E por último o VA 90, né? Que é esse cara aqui. Aí tu lê aqui que... Aí ele daria todas, né? FX, FY, FZ, né? São as direções onde eu tenho a restrição. No caso 0 e 0, e que é 90, né? Tudo bem? Então é isso com relação às reações. Aí com relação aos diagramas, né? Então aqui resultado de diagrama. Aí então cortante, né? Essa opção aqui. E ele te pede qual barra que tu quer que eu imprima o esforço cortante, né? Tu pode clicar em All ou selecionar uma barra individualmente, né? Nesse caso vamos olhar todos, né? Então tá aqui, aplicar. E aí aqui, bom, a primeira barra, né? Só para conferir com isso aqui, então. 90, daí a segunda barra aqui do meio é 40. Então 90, 40. Vale, né? Tu pode dar zoom ainda, né? Da mesma forma como anteriormente, sem problemas. Aqui é 30, constante negativo. 30 e lá é menos 50 ou menos 70. Menos 50 ou menos 70. Resultado do diagrama. Bom, eu estou conferindo com esse cara aqui, né? Esse exemplo que tem na apostila, eu lancei no Mastan naturalmente, né? Então, esses resultados eu estou conferindo, eu já lancei, né, na época que eu fiz a apostila, enfim, né? O diagrama do momento fletor, né? O diagrama do momento fletor só tem que observar aqui em resultado, diagrama, momento em torno do eixo Z, né? Falando em eixos locais, né? Clica aqui, ele só tem aquela questão da convenção, né? Do que tu quer, da convenção que nós utilizamos, né? A gente seleciona essa opção aqui, que ele vai dar um negativo para o lado de baixo, né?
Então aqui, por exemplo, do 0 ao 180. 0 a 180, aqui no meio do menos 40 ao 0, do menos 40 ao 0, né? Aí aqui do 0 ao mais 60. Aí aqui da outra barra, na última, do 0 ao menos 120. Do 0 ao menos 120. Por última torção, só tem 180 aqui no meio. Resultado do diagrama, torque aqui, tá? E aí ele vai te dar o torque que está aqui, menos 180. Tá bem? É dessa forma que lança, dessa forma que olha os resultados. Vale um comentário aqui só. Eu não vou entrar, por exemplo, na questão de deslocamento aqui, porque nesse exercício não precisa. Quando precisar, a gente olha com calma aqui. Mas vale um comentário aqui, que é aqui em View, ó, tu pode definir os labels que tu quer enxergar na tela. Muitas vezes é interessante para olhar os diagramas tu tirar a representação das cargas e por aí vai. Aqui tu escolhe, por exemplo, vou tirar essa carga aqui, ó, você vai ver que vai sumir essa carga verde aqui, ó, as cargas verdes, né? Então vejam, né? Então só para ter essa flexibilidade aqui, tá bem? É isso aí. Lancem aí os exemplos de vocês e tal, e qualquer dúvida me escrevam. Valeu!